ele vai, né, então, estar aqui conversando conosco, mostrando o trabalho que ele faz aqui, resgatando a nossa cultura aí, florenciana. Então, seja bem-vindo, professor Marlon. Muito obrigado. Esse é nosso primeiro encontro do projeto, né? Nosso projeto que é das etnias, mas nós demos um nome agora para ele, que é um projeto preservando os nossos povos, resgatando as nossas culturas. Então, hoje se dá início aí às nossas atividades que a gente vai fazer ao longo do mês de novembro. Tudo contigo, professor. Olá, colegas, olá, coleguinhas, professoras. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marlon Pestana, aqui de São Lourenço do Sul, trabalho na Universidade Federal do Rio Grande, também em São Lourenço do Sul. E nós fazemos um trabalho específico, como a professora Thaís falou, de resgate, então, das memórias e do passado mais antigo da ocupação e do povoamento do nosso território lourenciano. Eu sou arqueólogo, então por isso que nós temos um embasamento para falar sobre os que nos antecederam, os nossos ancestrais ameríndios. E aí eu vou alertar vocês que vai aparecer algumas imagens de esqueletos, algumas coisas assim. Quem tem sensibilidade à caveira, por favor. Mas é pouquinha coisa, não é muito, tá? Então nós vamos mostrar algumas evidências, alguns artefatos arqueológicos, alguns sítios arqueológicos que nós encontramos aqui no nosso território de São Lourenço do Sul, e por fim vou mostrar as imagens de como os povos indígenas, os nossos ancestrais, os povos originários vivem hoje aqui no entorno do nosso município, aqui no Vale do Rio Camaquã, no Foz do Pacheca e em outros lugares muito interessantes que vale muito a pena visitar. Para confirmar com vocês, eu só gostaria de saber se vocês estão vendo a apresentação aí. Estão? E tá conseguindo me ver também? Assim, é possível me visualizar também? Tá, então eu vou botar em tela cheia aqui que fica melhor. Bom, pessoal, então qualquer dúvida, vocês, por favor, me interrompam aí para algum questionário, alguma coisa assim, ou se preferirem deixar para o final da apresentação, por mim tudo bem. Bom, o tema da nossa palestra, nossa breve fala hoje é sobre a história indígena de São Lourenço do Sul, dos primórdios aos dias atuais. O que é um arqueólogo? Né? O que um arqueólogo faz? O arqueólogo faz escavações. E essas escavações elas são fiscalizadas pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, justamente porque existe um interesse do nosso país, da nação, de preservar as memórias da nossa ancestralidade ameríndia. Então aqui eu estou no interior, justamente com uma quadrícula aberta, uma área de escavação aberta no meio do plantio de soja, e ali vocês observam que é possível visualizar vários fragmentos cerâmicos, fragmentos dos artefatos arqueológicos dessas populações indígenas que nos antecederam. Esse sítio tem uma datação de aproximadamente 2000 anos, 2.300 anos. Foi datado por radiocarbono naquela fogueira que está no canto ali, né? Todo o material é peneirado, e aí os fragmentos, os vestígios da cultura desses povos que nos antecederam, os ameríndios, os indígenas ou os paleoindígenas, são levados então aqui para a nossa universidade, São Lourenço do Sul, ou para Rio Grande, no caso que nós temos um curso de bacharelado em arqueologia lá, para serem analisados. Especificamente nós temos como ocupação do nosso território, dentro do povoamento ancestral, muitas casas de reza, muitas opãs, que é essa casinha que vocês estão vendo no cantinho inferior direito, que mostram o tamanho do povoamento e a grande dispersão do povoamento primordial do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então observem aqui nessa partezinha onde está o Vale do Rio Camaquã, nós estamos aqui próximo, e aqui nós temos inúmeras manifestações de povoadores ameríndios que ainda hoje ocupam as nossas áreas, principalmente os territórios Irembé e Viapotã, que se localizam entre Camaquã e entre Rio Grande. São aqueles povos indígenas que viviam há um tempo atrás vendendo artesanato na beira do asfalto, da BR-116, enfim, e que agora têm os seus territórios garantidos. Mas para entender o povoamento mais antigo, antes do processo da colonização, antes da chegada do invasor colonial aqui no nosso território, nós precisamos entender
que a partir de 12 mil anos atrás, esses grupos já povoaram praticamente todo o território sul-rio-grandense. Eram caçadores-coletores. E como é que o arqueólogo vê isso? Como é que os pesquisadores identificam essa ocupação mais antiga? Justamente porque já existiu, ou existiram outros cientistas, homens e mulheres, que pesquisaram então esses remanescentes ameríndios aqui em São Lourenço do Sul. A primeira escavação foi feita aqui no pontal da Praia da Barrinha, no pontal da ilha, que se chama, pelo padre Pedro Inácio Schmitz. E ali ele descobriu então uma série de evidências, vestígios faunísticos, vestígios de animais que remontavam a esse grupo de caçador-coletor mais antigo. Antigo, inclusive, que antecedeu aos povos ameríndios que vieram posteriormente da floresta amazônica, da floresta do Cerrado brasileiro, mas que ocuparam o território lourenciano de uma maneira bastante efetiva nesse processo que antigamente se chamava de pré-história. Hoje nós não usamos mais esse termo pré-história para culturas humanas, porque esses povos tinham história, e o termo pré-história significa antes da história ou sem história. E nós abolimos esse termo cientificamente porque esses povos eram riquíssimos em cultura, em atividades cerimoniais, modos de vida extremamente complexos, então é uma injustiça muito grande usarmos o termo pré-história. E aqui os artefatos que nós encontramos nesses sítios arqueológicos. Bom, embaixo vocês conhecem ali na figura Y a bolhadeira. A bolhadeira é um instrumento que foi reapropriado pelos gaúchos, digamos assim, como um emblema da sua cultura. Mas a bolhadeira ela tem 8 mil anos de idade aqui no estado do Rio Grande do Sul. A ponta de lança, o rompe-cabeça e todos os artefatos, as pontas de flecha de pedra lascada, elas são originárias desses povos. Então, na construção da nossa identidade como gaúcho, nós herdamos muito da cultura ancestral, da nossa cultura ancestral ameríndia. Um exemplo disso é o próprio chimarrão que vocês estão tomando aí, que é um reflexo da nossa ancestralidade ameríndia. Então observem as pontas de lança, as pontas de flecha à nossa direita aqui na apresentação. Vocês vão entender que não eram artefatos para caçar coelho, por exemplo. Esses artefatos eram para caçar animais de grande porte. E aí, claro, como são artefatos muito antigos, são artefatos que remontam a 10 mil anos de idade, eles caçavam o gliptodonte, o tatu gigante, a preguiça gigante. Se vocês tiverem interesse, algum dia eu posso mostrar alguns exemplares desses animais para vocês. Mas é bem interessante observar como que esses povos se adaptaram. E é justamente isso que nós, aqui da FURG, andando pelo território de São Lourenço do Sul, principalmente nas áreas de lavoura, nas áreas que tem muita atividade do arado, nós encontramos esse material na superfície, porque o arado passa a grade sobre o solo, esse material está enterrado, e aí acaba emergindo do subsolo esses artefatos mais antigos. Aqui, como nós estamos na Serra de Tapes, a matéria-prima preferida desses grupos é o sílex. Então nós temos veios de sílex nesses bolsões de granítico, da Serra Granítica, assim, onde tem muita mineração do mármore, enfim, vocês conhecem ali as minas do Camaquã. Então esse material é um material de sílex, é um material de pedra lascada, muito fácil de encontrar na natureza, e que esses povos utilizavam justamente porque ainda não tinham acesso ao processo civilizatório metal, eles não conheciam o metal. Então esse material era interessante para uso na caça. E aqui uma foto nossa andando pelos campos aqui de São Lourenço do Sul, quando encontramos uma ponta de flecha. Só que essa ponta de flecha, essa ponta de projétil, ela possui aletas. Essas aletas são aquelas farpas ali do lado para cravar melhor no animal. Então, a partir daí, nós entendemos que seria realmente uma ponta de projétil. E ela é feita de sílex, que é de sílex e de um arenito. Algumas pontas são feitas de arenito, que já são encontradas um pouco mais distantes, ali para Canguçu, para aquela região de Pedras Altas, não tanto aqui. Ou seja, isso significa que esses grupos tinham uma grande mobilidade, eles se locomoviam muito pelo ambiente. Aqui outros artefatos de pedra que são também muito comuns. Aqui em São Lourenço nós temos um lugar chamado Pedra Mole, que é aqui bem próximo, passando a Barrinha, só dá para chegar a pé. Mas no próprio banhado do colégio, em Camaquã, ou aqui mesmo perto aí da Sá de Rames, no Coqueiro, nós temos próximo, naquelas estradas que levam até o rio Camaquã,
saindo do coqueiro, nós vamos encontrar então esses polidores, esses afiadores e essas lâminas de machado que são polidas. Essas lâminas têm a forma de uma pétala de flor, por isso que nós chamamos elas de lâminas de machado petaloides. E os almofarizes, os moedores de grãos e de raízes, no caso no nosso canto direito, ali inferior, esse mão de pilão feito de pedra, essa almofariza, elas indicam já um processo de horticultura, que esses povos que fazem parte da nossa identidade, que fazem parte da nossa memória, já tinham, ou já dominavam algum tipo de agricultura incipiente. Claro que não há grande agricultura, aquela agricultura de latifúndio, eles não tiveram nenhum processo industrializado assim que pudesse fomentar esse tipo de agricultura, mas possuíam uma horticultura de incipiência, então eles produziam plantas medicinais, ervas, trabalhavam bem as sementes. E o próprio machado de pedra polida mostra um certo equilíbrio com o ambiente, porque eles precisavam de madeira para lenha, para os seus combustíveis, enfim. E aí vocês observem nos machados ali que eles têm um gargalinho, eles têm um gume para apreensão no cabo. Então fica fácil de identificar isso quando vocês estiverem no campo, ou quando algum familiar de vocês encontrarem esses artefatos de pedra, vocês já sabem que isso significa que é um artefato arqueológico e que representa uma parte da história da nossa ancestralidade ameríndia, de acordo com o Centro Nacional de Referências Culturais, que é o IFAM. E aqui, claro, vocês podem observar justamente à nossa esquerda que essas canaletas na pedra são para afiar esses machados. Elas são, digamos assim, estrias de polimento, elas são canaletas de polimento para poder afiar esse machado de pedra. Normalmente esse machado de pedra ele é de uma rocha mais dura, mais firme, e a rocha que serve de base para fazer o polimento é uma rocha mais friável, ou seja, que gera atrito para poder fazer o gume da peça. E nos museus nós temos isso bem claro. Na FURG em Rio Grande, aqui em São Lourenço do Sul nós estamos elaborando ainda o laboratório de arqueologia, o laboratório de educação patrimonial, que vai reunir todas essas peças. Inclusive nós temos uma série de agricultores, agricultoras que já possuem uma coleção arqueológica em casa, porque de tanto trabalhar na lavoura isso aparece bastante nos sítios arqueológicos, principalmente próximo aos rios, ao rio Arroio Grande, aqui nosso próximo, ao rio Arroio São Lourenço, e aí eles doam essas coleções aos museus. Nós temos o SEAMA, que é do Guinter, que faz ali na Sesmaria, na localidade da Sesmaria, que ele tem já um acervo e faz a exposição desse acervo sob nossa orientação. É bastante interessante justamente porque preserva a memória e a identidade da nossa história. Então aqui vocês podem ver mãos de pilão, almofarizes, moedores, e esses artefatos mais cilíndricos, eles servem justamente para fazer todo o trabalho em couro, no caso, não o couro do bovino que veio com a colonização, mas no couro dos cervídeos, né, dos veados que aqui tinham, por exemplo, os otoceros, o blastoceros, que eram cervídeos comuns aqui na nossa região, principalmente na região ali entre o banhado da Pacheca e os banhados que vão até Pelotas, onde hoje, claro, a maioria deles drenados pelo arroz. Se vocês pegarem aí a localidade onde está a escola Sadiames, em direção à Lagoa dos Patos, praticamente toda aquela região ali era formada de banhado, porque já era terra baixa. E aí, claro, agora com a ourizicultura, com o cultivo de arroz, esses banhados foram drenados. Esses grupos preferiam acampar no entorno dos banhados e dos rios justamente por ter maior acesso à caça, ao alimento e à água potável. Aqui um outro exemplo, caminhando pelo nosso interior, como que às vezes os artefatos arqueológicos ou qualquer evidência histórica do povoamento ancestral, do nosso povoamento histórico, passa despercebido. Primeiro porque são artefatos pequenos. Se vocês prestarem bem atenção nessa imagem, ali é uma ponta de flecha, uma ponta bem nítida, bem marcada, bem no centro da imagem. Mas para o olho que não está treinado em verificar esses vestígios históricos, ele passa realmente despercebido, ele passa realmente invisibilizado. Até mesmo porque nós tivemos um esforço, digamos ali no Brasil Império, na constituição da nossa memória nacional, nesse processo nacionalista, de esquecimento das nossas identidades ancestrais. Então por isso que muitas vezes nós não nos identificamos enquanto ancestrais dessa americanidade,
dos paleoindígenas que ocuparam aqui. Mas isso é muito comum no processo de civilização, no processo civilizatório. Aqui nós temos a chegada, então, a partir de 2000 anos antes do presente, aqui em São Lourenço, da chegada dos povos ceramistas. Por que nós definimos povos pré-ceramistas, ou antes da produção da cerâmica, e os povos ceramistas? Os arqueólogos entendem que antes da produção da cerâmica, a caça era o principal elemento, a caça e o nomadismo era o principal elemento social que agregava esse povo. Mas por volta de entre 4.000 e 2.000 anos atrás, os povos, digamos assim, antes da invasão do português, antes da invasão do descobrimento do Brasil, antes da invasão cabralina, esses povos eles começaram a produzir cerâmica justamente porque começaram a manipular melhor o ambiente, fazer replantio de algumas espécies vegetais daqui da nossa região, principalmente o gerivá, o butiá e algumas espécies características da nossa região. E aí fizeram essa manipulação e começaram a produzir cerâmica justamente para cozinhar esses alimentos. O milho é um exemplo deles. O milho, a mandioca, a batata doce, o amendoim, todos esses produtos, todos esses derivados alimentares são indígenas, são da nossa ancestralidade ameríndia. Isso não veio com a colonização, isso é nosso, isso é ameríndio, isso é sul-rio-grandense. Então, por exemplo, a polenta, ela não pode ser considerada patrimônio cultural de Bento Gonçalves porque ela é indígena, ela não veio com a colonização italiana, porque é curau de milho. Então, tudo isso deriva desse nosso conhecimento. E aqui na Serra, nós vamos encontrar também, na Serra de Tapes, aqui onde nós estamos, claro que nós estamos nas fraldas, digamos assim, na beiradinha da Serra do Sudeste. Mas se vocês forem para o interior de Camaquã, para o interior de Canguçu, ou até mesmo para os limites de São Lourenço, aquela região ali de Boa Vista, a região mais alta, digamos assim, da nossa Serra de Tapes, principalmente Boa Vista, nós vamos encontrar essas estruturas. São estruturas G. Isso muito característico das terras altas do Rio Grande do Sul, isso tem muito em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, toda a região da Serra, né, Gramado, Canela, ali tem muito disso. Aqui nós não temos tanto porque a nossa serra também não é tão grande quanto a serra do norte do estado, mas nós encontramos vestígios então da ocupação desses grupos G, que são as casas subterrâneas, ou as casas semi-subterrâneas. Elas são escavadas no solo justamente para fugir do frio, fugir da umidade. Tinha um telhado de samambaia, um telhado de Santa Fé, e dentro das casas, vocês podem perguntar, pô professor, mas como é que vocês sabem que eram casas? Justamente porque os povos ameríndios costumavam cozinhar os seus alimentos dentro da casa e enterrar os seus mortos, os seus antepassados dentro do próprio lar. Isso é um costume tradicional indígena. Então aqui uma mandíbula e alguns vestígios de sepultamento que nós encontramos no interior dessas casas. Um tempo atrás se imaginava que essas casas subterrâneas eram ligadas a outras casas subterrâneas por túneis, por buracos, né? Como vocês podem observar aqui. Mas na verdade esses buracos eram feitos por um tatu gigante chamado Pampatherium. Aqui o próprio ser humano, o próprio indígena, ele aproveitou esses túneis para chegar às outras casas, mas não foi o ser humano que fez. Na verdade foi o tatu que fez e o ser humano só trabalhou esses túneis. O Pampatherium, que era o nome desse tatu. Nós temos vários paleotocas aqui na nossa região. Muitas paleotocas aqui em São Lourenço do Sul que ainda estamos fazendo e realizando o levantamento para ver se os nossos ancestrais ameríndios ocuparam essas cavidades ou não. Então esses são os documentos históricos que falam sobre a nossa ancestralidade, que é justamente os artefatos cerâmicos. Vocês podem perguntar, mas se eles não deixaram documentos históricos, os indígenas não deixaram livros escritos, eles eram povos ágrafos, não possuíam a escrita, mas deixaram um rico conjunto de artefatos culturais que, através dessa cerâmica, através de todos os vestígios materiais que essas populações que nos antecederam deixaram, nós conseguimos escrever a história desses indígenas. Principalmente os que ocuparam o vale e as margens dos grandes rios, entre eles 3 grupos que aqui vieram, os G meridional, Caingangue, Xoclen, enfim. Nós temos uma presença muito marcante do Tupi-Guarani, da tradição Tupi-Guarani, aqui reconhecido como Guarani, que foram os que resistiram até hoje no nosso território lourenciano. E nós temos também os grupos Charrua e Minuano, que foram praticamente completamente exterminados no processo colonizatório, ali na chegada dos portugueses.
Então essas eram mais ou menos as casas, as formas de compreender o seu povoamento, a forma de habitação. Normalmente eram casas circulares, com as suas roças mais periféricas, para o plantio justamente desses víveres, desses alimentos que eu falei para vocês, do milho, da mandioca, do feijão, do amendoim, da batata doce e das curcubitáceas, das abóboras, o porongo, os mugangos, enfim. Então essa cerâmica tupi-guarani, ela é muito típica, muito característica desses povos. Aqui está um exemplo dessas urnas funerárias, dessas panelas que nós encontramos na nossa região. Se vocês forem visitar o Museu de São Lourenço, o único museu que nós temos, que é ali onde fica a biblioteca pública, na volta da Praça de Serpa ali, vocês vão observar que essa cultura não existe nenhum relato. Ela é completamente invisibilizada, não há nenhum relato arqueológico ou histórico da presença de indígenas em São Lourenço do Sul. Porque isso é uma proposta de colonização, é uma proposta de apagamento da memória do indígena na nossa região. Mas o indígena é muito presente, como vocês podem ver, a quantidade de urnas funerárias que eram seus caixões onde depositavam os corpos, que, por exemplo, depois que eles usavam essas panelas para o seu alimento, para a produção da sua bebida, eles utilizavam as panelas para sepultar os mortos. Então por isso que elas têm a forma de um útero, a forma do útero materno, do útero inchado, enfim, justamente para que o indivíduo retorne à terra-mãe. Esses são os artefatos comuns daqui, típicos, principalmente essa cerâmica corrugada, que parece uma escama de peixe na superfície, a cerâmica pintada, tupi-guarani, que mostra muito claramente a presença dos povos indígenas na nossa região, e alguma cerâmica de outras etnias, que principalmente a etnia G, meridional, que chega ao nosso território e vai ocupar essas terras altas, se afastando um pouco dos grandes rios, porque os G e os Guarani, nesse período, eles eram adversários, inimigos. Então, inclusive o Tupi-Guarani, ele era antropófago, ele era canibal, né? Então eles tinham alguns conflitos entre as etnias. Essa é um recorte de uma vasilha que está na fogueira. Isso é muito típico daqui da nossa região, porque observem como que às vezes, ao colocar uma cerca, ao fazer o buraco para colocar uma cerca, no próprio barranco das erosões que nós temos aqui no interior, no Boqueirão, ali na localidade do Butiá, enfim, isso aparece. Essas vasilhas cerâmicas, e essa aqui apareceu com vestígios de carvão na base ainda, mostrando, essa é uma vasilha corrugada, Guarani, mostrando que essa vasilha tem uma idade de mais ou menos 1.600 anos antes do presente. Então ela é muito antiga e ainda se mantém preservada. Para vocês observarem como isso é importante e como isso foi apagado, digamos assim, com a colonização, no caso aqui de São Lourenço, com a colonização alemã. Depois eu vou mostrar uma foto típica desse processo, uma das fotos importantes, quando os colonizadores alemães eles encontram esses vestígios indígenas e vão atribuir isso ao sobrenatural, porque encontram esqueletos, enfim, mas nada mais é do que os nossos ancestrais que ocuparam essas terras. No litoral da Lagoa dos Patos, aqui em São Lourenço, nós encontramos então esses concheiros também, são montes de concha, que eram os locais de moradia desses caçadores e pescadores que moravam no litoral. Não só do litoral da Costa Doce do interior, aqui na nossa margem do São Lourenço, mas do outro lado também, ali por Bujuru, Tavares, nós encontramos muitos desses concheiros, são os sambaquis. Os sambaquis eram locais de moradia, acampamentos esporádicos no verão para coletar moluscos, para pescar, enfim. E na nossa região, saindo do coqueiro, indo na região da Foz do Camaquã, onde estão os banhados, as terras mais baixas de São Lourenço, nós encontramos essas estruturas monticulares, chamadas de cerritos. Os cerritos eles servem justamente para fugir um pouco da umidade do banhado, e aqui era o local de ocupação dos indígenas que conhecemos historicamente como charruas e minuano, do tronco xaná. Os grupos pampeanos, charrua e minuano, que vieram do Pampa, então eles ocuparam a região com esses cerritos. Eles botavam terra, sepultavam os seus mortos e com a caça, enfim, com todo o sedimento que era posto no local, aquilo ali se formava num cerro, um pequeno cerritinho. Quem já visitou ali o Parque Bento Gonçalves, indo para Camaquã, vai observar que atrás da casa do Bento Gonçalves, daquela casa antiga, enfim, atrás tem um cerrito desses indígenas menuano.
Mas no próprio museu não há nenhum artefato histórico dos indígenas, para vocês verem que há ali um preconceito de trazer o indígena como importante protagonista da nossa memória ancestral. Aqui a nossa equipe fazendo uma escavação numa panela, numa urna funerária. Isso é nas terras um pouco mais altas. Então observem como que essa está achatada. O próprio arado detona a vasilha arqueológica, a vasilha cerâmica, a vasilha indígena, mas nós conseguimos fazer toda a escavação dela e recuperar o que era a tampa, o que eram os anexos funerários, o que foi depositado naquela vasilha. Essa escavação arqueológica ela tem justamente por objetivo contar a nossa história indígena, verificar a distribuição territorial desses povos, onde eles estavam inseridos e como eles atuaram na nossa região. Por exemplo, nós temos muitas áreas aqui onde existem palmares de butiá e palmares de araçá. Às vezes no campo nós encontramos aquele monte de goiabeira, tudo no mesmo lugar. Ali, provavelmente, as figueiras também, as figueiras concentradas no mesmo lugar, provavelmente esses lugares são áreas de ocupação muito antiga, muito ancestral. E aqui a cerâmica dos grupos da tradição vieira, que são aqueles grupos charrua minuano que ocuparam aqueles cerritos. Também essa cerâmica serve como fonte histórica fundamental para compreender a nossa ancestralidade ameríndia, que tem aí mais de 12 mil anos aqui em São Lourenço do Sul. Então vocês percebem que é uma história de longa duração. E aí quando os colonizadores chegaram, eles fizeram desenhos de como esses indígenas ocupavam. Aqui é uma imagem do indígena charrua minuano. Então ali vocês podem ver já o churrasco, né, a moça espetando a carne, enfim, o churrasco como herança cultural da nossa ancestralidade. Isso são os toldos que ocupavam os cerritos. É muito nítido quando vocês vão para o interior, principalmente naquela região ali do Banhado do Colégio, Camaquã, aqui, ou no próprio limite do arroio Camaquã, na divisa para São Lourenço, no caso nos plantios de arroz aqui de São Lourenço, já conseguimos observar esses cerritos. Então, esse seria o nosso quadro, digamos assim, cronológico, uma ocupação de 12 mil anos de grupos vindo do Pampa, e aí com a chegada, com a invasão do português, enfim, do colonizador em geral, essa história ela acaba sendo digerida ou transformada no processo colonizatório do descobrimento do Brasil que vocês estudaram na aula de História, por volta de 500 anos antes do presente. Então nós temos um avanço dos grupos Tupi-Guarani, Vieira e da tradição Taquara, que são os grupos G, os grupos Caingangue, Xoclen. Aqui, para provar isso que eu estou falando para vocês, isso são imigrantes alemães no nosso território, quando eles encontraram urnas funerárias da tradição Tupi-Guarani. Observem bem que as urnas funerárias no nosso canto esquerdo são aquelas mesmas que nós vimos anteriormente. Essa foto antiga, essa foto é uma foto de 1920 e poucos, mostra o quanto o colonizador, o imigrante alemão, pensava ou percebia esses cemitérios indígenas. Então observem que todas as vasilhinhas, as panelas lá no chão estão inteiras. Havia um respeito muito importante por parte dos imigrantes com relação a essa memória. Inclusive muitos dos imigrantes, principalmente as mulheres, elas colocavam velas, santinhas, junto desses cemitérios indígenas. Nas grutas, algumas paleotocas aqui no nosso município, os imigrantes colocavam santos, enfim, e recolhiam essas vasilhas cerâmicas e guardavam para a posteridade. Claro que alguns, não todos, mas alguns destruíam esse material com as rodas dos tratores, enfim, passavam por cima, quebravam, porque atribuíam aquilo ao sobrenatural, à assombração, enfim, alguma coisa. Mas nada mais é do que um sítio arqueológico, do que um sítio cemitério, no caso, um cemitério indígena antigo, que esse é o objetivo do estudo da história ameríndia, da nossa história indígena, resgatar esses artefatos. Essas fotos são características da nossa região, nós temos muitas fotos que mostram e que apontam a percepção do próprio colono, do imigrante alemão, quando encontrou essas evidências arqueológicas. E claro, hoje, e como naquela época também já não haviam mais ameríndios morando aqui na nossa região, porque haviam sido afastados por causa do processo colonizatório, era estranho justamente de quem eram esses artefatos, questões que ainda estão sendo respondidas. Mas os indígenas estão aqui. Os indígenas estão aqui vivendo e morando nas suas terras tradicionais, como antigamente. Claro
que muito do processo civilizatório foi assimilado. Então, por exemplo, o uso de ferramentas, metais, uso de roupas. Eu estou explicando isso para vocês com muito cuidado, com uma palavra bem mais compreensível, justamente porque se nós, digamos assim, todo o povo brasileiro não é o mesmo de 1500, por que os indígenas teriam que permanecer os mesmos de 1500? Na verdade não, na verdade eles têm um processo de assimilação da tecnologia e ocupam e moram nos nossos territórios, de maneira a preservar as suas características tradicionais. Essa aqui é a ocupação indígena mais próxima da nossa região. São vários e vários territórios tecoás, que a gente chama territórios indígenas, aqui em São Lourenço do Sul. Nós temos um indo para Cristal, na beira da estrada, nós temos um em Canguçu, no limite com São Lourenço do Sul, temos um em Camaquã, ali na Barbosa Lessa, na Cachoeira Barbosa Lessa. Nós temos várias ocupações. Além desse Viapotã, o mais próximo, que eu considero mais próximo do centro urbano de São Lourenço, é Pacheca. Porque vocês que estão aí na Sadiames, basta pegar o carro e ir pela estrada de chão. Lembra onde era a balsa que fazia a divisa? Ali tem uma comunidade, uma das mais antigas comunidades e territórios indígenas, que é Pacheca, que é um território indígena, TI, demarcado pela FUNAI em 78. Então, provavelmente, esses indígenas Guarani que ocupavam todo o território de São Lourenço, hoje estão concentrados ali na foz do rio Camaquã, que, por incrível que pareça, e não é de se admirar, porque os indígenas fazem isso, é o único lugar que nós temos florestas e matas nativas ainda hoje preservadas na nossa região, dos dois lados da foz do rio Camaquã. Aqui nós, no casamento, eu e a professora Tanja, ela trabalhou com vocês aí na Sadiames. Eu e a professora Tanja, nós fomos padrinhos de casamento de um Xondar, um guerreiro, uma indígena, e ali está o cacique. Vou passar, inclusive, o WhatsApp para a professora Thaís, caso ela queira conversar diretamente com os indígenas para fazer a apresentação para vocês, vai estar disponível. Então aqui vocês podem me observar, eu estou ali no lado esquerdo, vocês podem observar que eu estou com o braço todo pintado, né? A pintura corporal é típica da tradição indígena na nossa região. Então observem que o modo de vida tradicional indígena, aqui é o Carai, o Cristiano Quaraã, ele é um pajé, ele está apresentando para nós ali, naquela bandeja, o rapé. O rapé, que é uma medicina tradicional da floresta, ayahuasca e outros produtos que os indígenas conseguem extrair da casca das flores para fazerem a sua medicina ancestral. Aqui a cerimônia que nós fizemos agora, a semana retrasada, eles fazem isso periodicamente, que é a cerimônia da purificação da água do jabuti. Então, eles utilizam um casco de cágado, um casco de tartaruga, para fazer essa purificação. Então todos nós bebemos aquela água ali, sob os cantos e os rezos dos indígenas. Eles fazem cantos com violão, enfim, e fazem a cerimônia da água. Existem várias outras cerimônias, enfim, que são feitas na aldeia, normalmente à noite. Então é muito interessante visitar e conhecer essas aldeias, inclusive as professoras que tiverem interesse. Agora é inviável por causa da pandemia, mas assim que tiver tudo voltado à normalidade, é possível levar os estudantes lá, é possível levar vocês lá para conhecer, para visitar, ver como é que funciona toda essa estrutura de significado, essa estrutura simbólica dos indígenas. Aqui a confecção de artesanato, que hoje boa parte dela reflete a renda e a rentabilidade que o povo tem, que o povo ameríndio tem. Então eles fazem cachimbos, fazem cestos. Se vocês tiverem na memória, vocês vão lembrar que há pouco tempo atrás existiam mulheres indígenas vendendo cesto, vendendo marcela aqui na própria avenida aqui, no Centeno, ali na Avenida do Comércio aqui em São Lourenço do Sul. Essas mulheres vinham da TI Pacheca, que é o mais próximo. Muitas vezes vinham caminhando, essas mulheres indígenas vinham caminhando ali até o centro para poder vender. Mas aí um decreto que exigiu o alvará delas acabou expulsando elas do município. Infelizmente, o processo burocrático é inimigo dos povos indígenas. Aqui a FURG e nós estamos fazendo um levantamento dessas cerimônias ancestrais em São Lourenço do Sul. Então essa aqui é a cerimônia do rapé, é o sopro do gavião. Tem vários sopros, tem o sopro da jiboia, o sopro do beija-flor, onde o pajé, o Caraã, ele vai soprar esse rapé diretamente nas duas narinas, digamos assim, dessa pessoa que está visitando, no caso, porque eu já faço
faz muito tempo que eu frequento as aldeias indígenas aqui na nossa região. Então é uma celebração de compadrio para celebrar, no caso eu sou padrinho de alguns dos indígenas, das crianças lá, para celebrar o nosso parentesco. Atrás tem uma mulher, a avó do Cristiano, que está fumando o petanguá, que é o cachimbo sagrado. O tabaco é o tabaco sagrado, uma erva sagrada, uma planta de poder. Mas não é o mesmo tabaco que vocês conhecem nas roças, né? Esse fumo que os indígenas plantam, que é cultura indígena, na verdade o tabaco, ele é um produto que foi domesticado pelos Guarani, então isso é deles, na verdade foi uma apropriação nossa de industrializar esse tabaco. Então ali o rapé e a aplicação da fumaça do petanguá é uma cerimônia muito importante, sempre na volta da fogueira e com o violão, com as rezas, com os cantos sagrados. Pessoal, era essa a minha fala de hoje de manhã. Eu agradeço muito terem me escutado até aqui, espero que tenha sido interessante e agora fico à disposição para as perguntas. Professor Marlon. Olá. Eu sou a professora Joyce, sou professora de Geografia e coordenadora pedagógica da escola. Eu quero parabenizá-lo pela pesquisa, pelo trabalho da universidade. Aprendemos bastante coisa importante hoje, né? Mais assim, do dia a dia, do convívio, da nossa região aqui, né? Porque a gente trabalha em sala de aula muito os indígenas, mas parece muito distante da realidade. Então, a gente pôde ver que está muito próximo da gente, claro, né? Claro. E de entender como que funciona o cotidiano, o dia a dia deles. Só queria perguntar uma coisa ali a respeito da arqueologia mesmo. Eu entendi, vocês queimam alguma coisa da cerâmica para estudar mais a fundo? Eu não entendi bem essa parte ali. Se a gente queima a cerâmica? Isso. Toda a cerâmica, todo o material arqueológico é evidência histórica, então ele é protegido por lei. O que nós fazemos é uma análise que se chama termoluminescência, para ver a idade. É uma datação de termoluminescência para ver a idade. Então, às vezes, aqui em São Lourenço é muito difícil achar fogueiras indígenas. A gente achou aqui no seu Ercílio, bem aqui na frente no trevo de São Lourenço, ali tinha uma fogueira só, com milho, com tudo, né? Mas quando não se tem carvão para fazer datação de carbono 14, nós usamos a cerâmica para fazer a datação por termoluminescência, que é quando ela perde a luminosidade dela, dá para medir. Bem simples. Entendi agora. Muito obrigada. De nada, professora. Eu que agradeço a acolhida aí. Deu para ver direitinho a apresentação? Deu para ver a apresentação direitinho? As imagens, ficou bem nítido assim? Tudo certinho? Que bom. Deu. Eu até estou acompanhando o celular, deu para ver bem, né? Porque a minha internet não funciona bem no Note, então no celular deu para ver perfeitamente. Que muito bom. Viram como é rica a nossa história aqui? Muito rica. Sensacional. Aí depois, quando passar essa pandemia, aí quando o professor tiver um tempo para ir lá falar com os alunos de pertinho, né? Vai ser muito rica a apresentação. Claro, claro. Inclusive nós temos esses materiais todos para que eles possam tocar na ponta de flecha, para ver a textura, como é que era a cerâmica antiga, enfim. Isso nós temos aqui nos museus, aqui no Museu de São Lourenço. O problema é que não é exposto, né? Eu falei de uma forma delicada, mas vocês entendem o que eu estou falando como professoras, né? Sim. O pessoal atribui de que o povoamento aqui foi a partir de 1858, né? Com os alemães, que não tinham indígenas aqui. O que não é verdade, não é verdade. A quantidade de sítios arqueológicos e de grupos indígenas que encontramos aqui mostra que esse povoamento passava dos milhares de povos indígenas aqui em São Lourenço. Antes ou junto com... Bom, vocês viram a foto ali dos colonos, né? Alemães. Alguma pergunta? Algum questionamento? Vocês viram que o milho é nosso? A batata doce é nossa, o amendoim é nosso, o tabaco é nosso. É ameríndio. Eu quero perguntar hoje, né, com a pandemia, como é que está esse povoamento assim dos indígenas? Eles estão se cuidando? Existe alguém que visite eles lá para dar informação, para deixá-los a par da situação, para até levar álcool gel? Eu não sei como é que está a situação econômica deles, daqui a pouco, se eles têm a posse de ter esse material, quando eles vêm a São Lourenço, de
quando vem para a cidade, no caso, ter máscara, se há esse cuidado, como é que está isso nesse momento agora tão delicado, assim, como é que funciona? Porque outra coisa, quando falasse que eles vendiam na avenida, muitas vezes eu vi eles ali na porta do IEPSEM. Sim. Né? E até as criancinhas, eu até às vezes ficava um pouco chateada, porque eu não enxergava um adulto. Aí um dia eu vi que o adulto ficava do outro lado da rua, tipo assim, um pouco escondido, e botava as crianças Sim. à frente, eu acho que para sensibilizar e ser vendido material, né? Mas, como tu disseste, nunca mais eu vi, já faz muito tempo, eu nem sabia que era cobrado, né, alvará, e particularmente eu não concordo com isso, né? Mas eu nunca mais os vi aqui na cidade, muito menos ali no IEPSE, né? Mas eu queria saber hoje como é que está isso. Então, se tu tem essa informação, como é que é? Temos sim, a FURG, esse projeto que nós coordenamos, a FURG faz um monitoramento de pandemia de Covid-19 nos territórios indígenas, né? Esse é o projeto que nós coordenamos. Então nós temos um monitoramento. A própria Tanja já levou máscaras, já levou álcool gel para lá, né? Vocês conhecem a Tanja levou lá várias máscaras, uma quantidade enorme de máscaras. Mas vale salientar que para os indígenas em geral, a Covid-19 é uma doença de branco, de não indígena. Essa doença veio para castigar o branco, não o indígena. Então, e de fato, nós temos muito poucos casos, raríssimos. Até agora nós não tivemos nenhum registro, apenas um no norte do estado de um indígena que morreu num frigorífico. Mas ele não morreu porque ele estava forçado, a trabalhos forçados, um caingangue estava trabalhando de forma forçada no frigorífico. O patrão não liberou ele. Então, a precarização do trabalho, né, a escravidão ainda continua penando os povos indígenas. Mas aqui nos nossos territórios indígenas ainda não temos, fizemos PT-PCR, os testes ainda não temos nenhum caso. Então eles continuam afirmando que essa doença é uma doença que veio para ensinar o branco a como viver em paz, em tranquilidade, para desacelerar o branco. Os indígenas têm a convicção de que a Covid-19 ela veio para nos desacelerar, para ficarmos mais em casa, ficarmos mais com os filhos, porque nós internalizamos muita coisa do capitalismo, sabe? Essa coisa do fanatismo pelo trabalho e tal, coisa que os indígenas têm aversão é esse fanatismo pelo lucro, pelo ganho e tal. Então eles sempre associaram essa pandemia infelizmente a uma doença de branco, né? Uma doença de branco. Então eles têm as medicinas deles, o rapé, por exemplo, que ajudam a prevenir, e também, claro, eles têm acesso ao álcool gel, têm acesso a tudo isso que a própria CESAI, que é a Secretaria de Saúde, já forneceu, e nós estamos acompanhando tudo isso. No caso, o que a senhora se refere ali ao Poraró, que botam as crianças para se sensibilizarem na frente, isso se chama Poraró. Poraró é a dádiva sagrada, é quando um inocente estende a mão pedindo. Quando alguém inocente ou alguém que não tem culpa de estar naquela situação está pedindo, isso é o Poraró. Isso, de forma alguma, significa dizer que isso não é digno. Nada a ver. A ideia é que o Poraró significa dádiva sagrada, tu me dar algo e eu te dou algo. E aqueles bichinhos que são vendidos ali, eles são sagrados. Aqueles animaizinhos de madeira, eles são sagrados. A coruja para fornecer iluminação, conhecimento. Por exemplo, o jaguar, que é o tigre, né, que ali é a nossa onça pintada, para fornecer garra, bravura. Então o Poraró nada mais é do que eles estão tentando nos ajudar a nós olharmos o nosso lado mais sensível, mais sentimental. Quando a gente faz a dádiva, quando dá alguma coisa sem esperar nada em troca. Então é uma espécie de troca mesmo, de troca. Eu tive uma experiência muito, muito triste aqui em São Lourenço do Sul, quando eu vi, na frente da Pompeia, tinha uma senhora indígena e a criança vendendo Marcela do lado, em que tinha um funcionário da força policial que pediu para elas se retirarem ali. E ele estava falando com uma voz firme e alta para a mulher indígena. Aí eu tava passando sem querer no momento ali, tava passando, e aí eu falei para ela, Diaúdio, falei na língua dela, né, que é bom dia, Diaúdio, Tagueporã, tá tudo bem? Aí ela falou para mim em Guarani que aquele policial, ele não sabia falar Guarani e tava falando com ela em português. Aí eu percebi o tamanho da violência, uma senhora idosa com 2 crianças levando um esporro de um policial em português. Se ela tivesse ao menos entendendo o que ele estava falando, ela teria se levantado e teria ido para outro lugar.
entendeu? Então a violência do Estado, ela está justamente em entender que esses povos têm língua. E não é uma língua que é só deles, é uma língua nossa. Se eu falar para vocês, oi, isso é Tupi-Guarani, oi é do Guarani, guri é do Guarani. Na nossa língua, na nossa ancestralidade, nós temos muitas e muitas palavras que, bom, pipoca, abacaxi, vocês podem, nós não somos aquele, sabe? Então isso é da nossa ancestralidade. A mesma coisa com os quilombolas, a violência que os quilombolas sofrem nesse processo de extermínio da língua, extermínio da cultura, né? Então eu passei por esse processo, mas é o Poraró, aquilo ali que a senhora viu, é o Poraró, é uma tentativa de nos sensibilizar para a partilha, para a doação, no caso. Eu lastimo bastante, assim, né, porque sendo, né, educadora, professora, a gente, na realidade, eu sempre digo para os alunos que nós estamos sempre aprendendo, sempre. E é uma lástima, né, que essas informações não nos cheguem, assim, né? Então, assim, não defendendo de ninguém de maneira alguma, porque eu entendo que, às vezes, o modo como é dirigido para uma pessoa, no caso dessa senhora que estava ali na Pompeia, é de uma grosseria, e às vezes nem é para a Índia, às vezes o ser humano parece que não tem uma delicadeza para tratar com alguns assuntos, então já vai um pouco rude para a situação. Mas eu entendo também que muitas vezes é por ignorância. Claro, com certeza. Por não desconhecer o que aquilo significa, por desconhecer o que realmente aquilo estaria ali fazendo, né? E aí eu digo mais, assim, eu como professora, agora o senhor falou, e eu agradeço bastante, é sempre uma aprendizagem a mais, porque eu também não entendi isso aí. Essas criancinhas que eu vi no IEPS, muitas vezes eu comprei coisas delas para ajudar, mas, assim, na realidade, eu não sabia dessa situação, e naquele momento eu achei que estavam bem isso, colocando as crianças à frente para sensibilizar, para poder vender, né? Mas comprei, mas eu tive esse pensamento na hora. Então, eu penso, assim, que falta muita informação, e eu estou muito grata por estar participando aqui, né, grata a ti, porque aprendi muita coisa, e tenho certeza que muitos aprenderam, e acho que a gente tem muito mais a aprender e valorizar essas raízes nossas, né, que a gente realmente desconhece. Então, eu acho que amanhã deste sábado foi, assim, nota mil, porque eu acho que abriu, né, os nossos horizontes e clareou muito, e acho que tem muito ainda para aprendermos, né, que a gente não sabe. Então, às vezes, a gente age por ignorância mesmo, porque não sabe, né? Nós contribuímos, inclusive, com a BNCC, com a atualização dos componentes curriculares do nosso ali, o instrumento de orientação, né, do município, enfim, que as habilidades do município. E só que, infelizmente, em Rio Grande eles aceitaram bem, mas aqui em São Lourenço, quando a gente falou da nossa história ameríndia, da nossa ancestralidade, vocês sabem, eu sou do Conselho Municipal de Educação de São Lourenço, o pessoal ainda está recém caminhando com relação a essa identidade, a nossa identidade, a própria questão do encontro cultural entre as etnias, sabe? O encontro do alemão com o indígena, o encontro do cativo, do africano, porque o pessoal sempre, até mesmo em África, o pessoal confundia a África como um país, e não é um continente inteiro, então estava errado no componente curricular. Então, recém em São Lourenço que nós estamos engatinhando para fazer as habilidades, para trabalhar as habilidades e reconhecer a história indígena como a nossa história do povo brasileiro, a nossa ancestralidade. É um processo lento, mas nós vamos chegar lá um dia, para vencer o processo civilizatório, para vencer a colonização. Com certeza. Mas foi, eu tô assim, e acho assim que claro que agora com a pandemia a coisa ficou bem restrita, né? Mas acho que isso é assunto para muito tempo, né? Para ampliar bastante, e eu penso assim que é uma coisa de muito valor isso, porque como a gente vai valorizar se a gente não conhece, né? Então a gente tem que conhecer. E eu acho que isso hoje já foi dado um pontapé inicial. Eu mesmo conheci muita coisa que eu realmente não sabia. Bem interessante. Gostei bastante e, particularmente, te agradeço e espero que a gente
se fale muitas e outras vezes, assim, porque... Imagina, disponha. Eu que fico feliz pelo convite, eu que fico feliz pelo convite pelos meus coleguinhas, os estudantes que estão nos assistindo, que eles fiquem curiosos, porque ali no Pontal da Barra, aqui em São Lourenço, ali perto da casa nossa, do restaurante, ali foi encontrado o maior sítio cemitério de Guarani, aqui na nossa região. Foram tiradas quase 30 e poucas urnas funerárias dali, que hoje estão no Museu Tecnológico da PUC, né? Porque aqui naquela época, década de 70, não tinha. Estão na URGS também, algumas urnas estão na URGS, mas ainda é possível ver remanescentes ali naquela localidade. A Pedra Mole também, a nossa Pedra Mole aqui, ela está toda rabiscada ali perto que fica bem próximo aqui, na beira do lagoa. Eu conheço. Ali tem petróglifos. A Pedra Mole tem petróglifos, tem rabisco nas pedras, mas ela está embaixo da grama. Tem que tirar a grama para ver os desenhos indígenas. Né? Porque onde está a pedra exposta, dali tem os rabiscos atuais, né? As pessoas vão lá escrever o nome e tal. Bem interessante. Essa coisa que da Casa Nostra nem sabia, viu? Olha só a riqueza que a gente tem. Mora aqui, nasceu aqui e não sabe, né? Inclusive, aquele caminho é o mesmo que os indígenas faziam. Aquele caminho que tem das figueiras grandes ali, que vai para o Pontal da Barra, é o mesmo caminho que os Tupi-Guarani faziam para chegar até a ilha. É o mesmo caminho ainda. Ah, que lindo. Né? Dá para encontrar cerâmica no chão, dá para encontrar lasca de pedra lascada. Bem interessante. Muito bom. E vocês perceberam o respeito, como as etnias se respeitavam no passado, o carinho que o colono alemão teve com as urnas funerárias, que não quebrava, sempre botava uma santinha. Porque, claro, é um instinto natural do ser humano, né? Quando vê uma caveira, um sepultamento, o colono foi lá, colocava uma santinha, Nossa Senhora, colocava Caravaggio, colocava velas, enfim, e recolhia as urnas e não quebrava. Interessante como o contato étnico foi respeitoso, isso no passado, né? Aqui em São Lourenço do Sul. Mas os indígenas já não estavam mais aqui. Hoje em dia apagam a história, né? Sim, é lastimável isso. Né? Até por interesses econômicos, né? O pessoal quer transformar São Lourenço numa pequena Gramado e tal, enfim, até por interesses econômicos, né? Então, mas assim, a gente compreende, não é? Mas imagina o turismo que daria se fizesse todo esse passeio assim, para as pessoas conhecerem, né? A gente vai no Nordeste, eles cultivam bastante isso. A gente não visita só praias e coisas, tem bastante coisas de visitação que eles fazem, valorizam bastante a parte histórica deles, né? Claro. Os ancestrais, eles valorizam muito isso. Sim. E aqui a gente... aqui o único ponto de exposição mesmo, cientificamente catalogado, é ali no Guinter, na Sesmaria. Não sei se vocês conhecem, mas é ali no Ceama, onde nós já fomos, a escola já visitou. Isso. Ali tem a exposição, inclusive tem árvores fossilizadas, tem fósseis e tem artefatos arqueológicos, tem bolhadeiras, tem pontas de flecha. Então ali no Guinter é a única exposição, digamos assim, que a FURG monitora, enfim, com o apoio do Guinter e tal. Mas é uma coleção bem bacana, bem interessante de observar. Pois é. As caveiras não magoaram ninguém aí? A gente tem essa preocupação ética de apresentar as caveiras, enfim, os esqueletos remanescentes humanos, mas é a única forma que nós temos de mostrar que os indígenas são os povos que nos antecederam aqui. Porque, né, enfim, ágrafos não deixaram nenhum documento, até mesmo que a burocracia não os facilitava muito, né? É uma forma de documento, né? Claro, é a história ali mostrada, né? É a própria documentação. Não tem problema. Estamos com 22 participantes, né? Por aí. O que achou, Thaís? Pergunta? Tá bom? Muito bom, né? Como a Joyce colocou, a professora Regiane, eu acho assim muito rica as informações, né? Muita coisa não se sabia mesmo, né? De todo esse passado aí, de todas as essas raízes aí, os nossos ancestrais também, né? Então, foi muito, muito bom, foi muito aprendizado, né? Acredito que os alunos também se interessaram bastante, eles são mais envergonhados em se manifestar, mas estão aí conosco até agora, né? Foi muito rico mesmo, né? Muito aprendizado. E é um início, acho que tem muito ainda da gente aprender bastante. E as aldeias são bem próximas, não dá 15 minutos de carro. As aldeias são bem próximas. Pacheco, só que, claro, é estrada de chão, né? Mas aí, dos adiames de vocês aí pra Pacheco ali é pertinho. Pega a estrada, depois passando a ponte ali, pega a estrada, 15 minutos tá ali. É pertinho. Muito e os indígenas ali. E os indígenas também, eles podem, no caso, vir fazer apresentações, enfim, eles cobram, claro, é justo.
Mas é interessante também ter a presença deles, o protagonismo deles, porque eles vão apresentar aquela forma transfigurada da cultura, de todo o simbolismo, muito interessante. Os rituais. Alguns já eles tiveram já lá na escola, alguns assim, levando as suas a sua arte, né? Os materiais que eles produzem, seu artesanato, alguns tiveram já lá na escola. Muito bom. Que legal. Acho que é isso, né, meninas? Gurias aí, acho que nós agradecemos muito. Foi uma manhã muito rica mesmo, muito gratificante, a gente aprendeu muito. E acho que até abriu, assim, a nossa vontade de descobrir mais coisas, de aprender mais, né? E fica aí para uma próxima. Eu agradeço muito o convite, viu? Agradeço muito o convite aos coleguinhas que estão nos assistindo. Muito obrigado mesmo. E contem sempre com a FURG, a universidade é pública e gratuita. Sempre que precisarem, nós vamos estar. Claro, essa nossa área é de patrimônio cultural, vocês perceberam, patrimônio histórico. Então, dentro da nossa área, o que a gente puder colaborar, contem com a gente, tá? Muito obrigada. A gente agradece também aos alunos, aos professores que estiveram aí conosco nessa manhã, né, abrilhantando aí nosso projeto. É o primeiro nosso encontro do mês. Foi muito boa a parceria aí, pessoal que participou. Joyce, quer colocar alguma coisa? Acho que trancou, Joyce. Acho que é isso, né, meninas, né, Luiz? Ok? Eu acho que é isso. Eu só gostaria de comentar um pouquinho. Isso Eu gostei muito, e principalmente dessa parte da criança, né? A gente, né, pode pensar um dia ir. Eu gostaria também de levar minha filha, porque ela, o ano passado, acho que foi ano passado, ano retrasado, ela chegou em casa e queria adotar um indiozinho, né? Que ela achava que o indiozinho estava ali porque a mãe não cuidava. E eu até expliquei, assim, pelos meus conhecimentos que eu tinha, eu expliquei mais ou menos por que tem um indiozinho ali. Então, ela, na cabeça dela, a mãe não cuidava direito, então ela queria adotar um indiozinho, né? E também referente São Lourenço, né, que tu falaste, assim, que tá caminhando, eu percebo, assim, São Lourenço é uma cidade ainda pequena, com pensamentos pequenos, né? Tanto o meu irmão, que saiu daqui, tá morando em Rio Grande, ele disse assim, como São Lourenço parece que não avança, né, em relação a tudo, né? Se preocupa muito com o turismo e esquece de buscar a origem do município, né? Que é uma origem muito rica em conhecimento, né? E parece que São Lourenço parou no tempo e valoriza só um tipo de origem, né? Então, eu achei muito interessante isso, né? E eu acabei conhecendo um pouquinho mais também da minha origem, porque o meu bisavô é de origem indígena, né? Claro, claro. Então, eu pesquisando, assim, conheci um pouquinho mais, e agora com a tua apresentação, de obter mais conhecimento, né? Então, foi muito bom, e a gente pretende, quem sabe, levar os alunos, né? Até para conhecer, porque é pertinho, né? Eu não sabia que tinha tão próximo da nossa realidade, da nossa escola, a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura indígena, né? Então, foi muito bom. Com certeza, com certeza. Isso é um pouco também fruto do pensamento colonial, assim, né? Quando a gente olha os outros e pensa, eles estão na miséria, eles estão sofrendo, enfim, isso é fruto do nosso pensamento colonial, mas que na verdade é pura ilusão, porque os nossos condicionamentos culturais, eles partem da nossa ancestralidade, como tu falou, né, do teu bisavô que foi indígena, que é indígena, enfim. Então, reconhecer e identificar a nossa ancestralidade já é um ponto importante, porque se somos brasileiros, se somos um povo brasileiro, como Darcy Ribeiro falava, né, se somos povo brasileiro, então nós somos indígenas, africanos e europeus. Não tem muita saída, assim, né? Ninguém aqui nasceu na Dinamarca, então se somos povo brasileiro, nós temos que reconhecer as nossas origens étnicas. O que falta é o conhecimento, né? A gente não conhece, e por não conhecer acaba falando coisas que não é certa, né? Então falta trabalhar mais também nas escolas isso. Por que trabalhar só num período, né?
tu vai trabalhar a cultura indígena só no mês, só em abril, né? Por que tu vai trabalhar a cultura africana só em novembro? Eu acho que tem que trabalhar diariamente, né? Porque tu aprendendo, tu vai respeitar e valorizar a origem, né? Inclusive é lei, né, professora Luísa? Inclusive é lei. Sim. Lei 10.639 e a lei 11.635 de 2008 é lei. É obrigado a trabalhar a nossa identidade ancestral em sala de aula. É lei, está na lei. Então, todo período. Se formos trabalhar física, matemática, qualquer outro, temos que trabalhar dentro da nossa perspectiva afro-ameríndia, né? Está na lei. Só que, claro, a lei no Brasil nem sempre é abordada, né? Mas existem 2 leis específicas sobre história e cultura indígena e afro-brasileira na escola. Sim, caminhos, né? Que aos poucos a gente vai indo trabalhando, né? Mas é difícil. Tu percebe, assim, os períodos que são trabalhados, né? Não é no dia a dia essa valorização e esse conhecimento, né? É verdade. Fiquei muito feliz com o convite. Acho que o teu microfone está desligado, Thais, acho. Não sei. Tá ligado. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Nós vamos agradecer para não ficar cansativo aí no nosso sábado. O professor também deve ter suas atividades. Eu acho que mais alguma pergunta? Os alunos ficaram com alguma curiosidade? Querem comentar alguma coisa? Ninguém achou uma ponta de flecha no mato ainda? Ninguém achou nenhuma lâmina de machado? Mas pode ter certeza que agora... Pode ter certeza que agora eles vão achar, porque eles não têm esse outro olhar agora. Claro. Daqui a pouco eles vão até... Tem aquilo, numa foto que tu mostrou ali, né? Que a pessoa, se não tem aquele olhar, daqui a pouco não enxergava que ali tinha, né? Esse é o papel da educação, né? Esse é o papel da educação. Eu agora vou até visitar a ilha aqui, que é bem pertinho da minha casa. Sim. É bem legal. Esse é o papel. Que legal. Eu acho que eles vão olhar agora. Rapaz, vão sair cavando por aí agora. Tem umas cavernas bem legais também aqui. Tem as paleotocas na encosta, bem atrás aí de vocês, da escola. Bem atrás da escola, Cid Rames, atrás. Tem 2 paleotocas. 2 buracos assim nos morros grandes, escondido pelo mato, que era a preguiça gigante. Era um animal de mais ou menos 6 metros de altura, que já foi extinto, que morava nessas tocas, paleotocas. Tem bem atrás da escola aí, mas elas ainda estão sendo mapeadas, né? Não dá para entrar porque pode se perder lá dentro. Vigor. Então tá, pessoal, a gente agradece a presença de todos e mais uma vez agradecer ao professor Marlon, que foi muito, muito produtiva a nossa manhã de sábado. Obrigado, muito que bom que gostaram. Gostamos muito. Então é isso, obrigada a todos. Um bom fim de semana. Parabéns. Obrigado, valeu. Muito obrigado, pessoal. Tchau, professora. Qualquer coisa, estou à disposição aí, tá? Ok, vamos manter contato. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.